assim, que era formoso aos olhos de Deus. Sabe o que é interessante? Todas as vezes que você lê as menções do Velho Testamento sobre o nascimento de Moisés, a Bíblia só diz que seus pais viram que ele era formoso. Estevão interpreta isso. Até porque, gente, qual é o pai que não acha o filho bonito? Não importa se nasce com cara de joelho amassado, como muitas vezes a gente brinca, dificilmente você vê um pai que não vai olhar, né, e dizer que coisa mais linda. Agora, quando a Bíblia diz que os pais viram que era formoso, Estevão interpreta isso, formoso aos olhos de Deus, ou seja, eles entenderam. Deus tem um plano e um propósito na vida desse menino. Ele vai servir a algo maior do que nós imaginamos. É esse entendimento que leva eles a ter a fé de colocar o menino no cesto, porque havia uma ordem do faraó para lançar os filhos no rio Nilo. Mas eles pegam uma brecha da lei. O faraó não falou nada sobre o cestinho, eles botam, eles confiam em Deus. Você conhece o desfecho da história. Agora, a Bíblia nos diz que quando Moisés completou 40 anos de idade, ele vai visitar os seus irmãos. E é o momento que ele mata o egípcio. Então você pode ler isso tanto lá no livro de Êxodo como em Atos 7, na pregação de Estevão. E a Bíblia diz o seguinte, que ele achava que os seus irmãos haveriam de entender que era por meio dele que Deus traria livramento a Israel. O que nós entendemos nessa pregação de Estevão? Que Moisés tinha consciência do seu chamado. Ele dizia, eu entendo que Deus vai me usar para libertar meu povo. Meu nascimento não é à toa, eu não vim ao mundo sem propósito, eu não fui criado, né, por faraó à toa, Deus está me preparando uma vida inteira para cumprir um propósito. Então, ele entendeu, mas os outros não tinham entendido. E a Bíblia diz, ele cuidava que haveria de entender, mas eles não entenderam. Não foi só eles que não entenderam. O faraó não entendeu. Porque ele imagina, eu estou criando esse garoto dentro da minha própria casa, apesar dele ser, né, um dos hebreus, e agora ele vem matar um do meu povo. E a Bíblia diz que o faraó tentou matá-lo e ele precisou fugir do Egito. Agora o que acontece? 40 anos se passam. E agora, aos 80 anos de idade, Deus aparece para Moisés na sarça. E quando Deus aparece para ele, é como se estivesse falando, ei, meu filho, vamos libertar aquele povo? E nessa hora você já não vê mais o Moisés empolgado, nem com a mesma convicção. Aí Deus explica para Moisés, diz, já morreram aqueles que queriam tirar sua vida. O que é que Deus está dizendo? Finalmente a poeira da confusão que você fez, Moisés, abaixou, e agora eu posso te mandar de volta. Agora, se ele vai voltar 40 anos depois e tira o povo com 430 anos, significa que 40 anos antes, quando ele matou o egípcio, eles estavam no ano de 390. Faltava 10 anos para completar os 400 que Deus tinha dito a Abraão. Mas porque ele não pôde esperar, ele não perdeu só os 10 anos que ele não quis esperar, ele perdeu os 10 e mais 30, e os mais 30 não foi só ele. Toda a nação de Israel teve que esperar aquilo que ele não quis esperar. Então, deixa eu te dar uma palavra de advertência. Eu tenho visto ao longo desses 30 anos de ministério muita divisão acontecer em igrejas. Sabe o que é interessante? A maioria das pessoas que dividem uma igreja não é que o cara não tem um chamado, ele tem. O problema é que ele não sabe esperar as coisas acontecer. Então ele está alimentando a convicção do chamado. Deus me levantou, as coisas mostram, tudo confirma, tudo testifica, Deus tem um plano, tem um propósito. Mas em vez de esperar Deus fazer, ele fabrica um reconhecimento que ainda não aconteceu. Paulo escreve aos Coríntios e diz, não é aprovado aquele que se recomenda a si mesmo, mas sim aquele a quem o Senhor recomenda. Então, meu amigo, preste atenção em algo. Se Deus te chamou, espere as coisas cooperarem para que você seja levantado. Não é porque você tem convicção do seu chamado que você tem que fazer os outros engolir uma convicção que Deus ainda não colocou neles. E a razão pela qual ainda não colocou neles é porque só você precisa, porque você tem que se preparar para o seu chamado. Os outros vão precisar da convicção do seu chamado quando chegar a hora de Deus te liberar. Atos capítulo 13, a Bíblia fala que havia profetas e mestres reunidos, entre eles Paulo e Barnabé, e a Bíblia diz, e disse o Espírito Santo, separai-me a Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Paulo e Barnabé já sabia qual era o chamado, mas chega um momento que Deus fala para os outros, ei, chegou a hora deles. Nós precisamos parar de fabricar na força do nosso braço ou no nosso tempo coisas que nós deveríamos esperar Deus produzir. E muita confusão tem acontecido e um preço alto tem sido pago, porque muitas vezes nós não queremos esperar. Deixa eu te dizer a razão pela qual, às vezes, eu e você precisamos esperar um pouco mais. Não é nem só se estamos ou não estamos maduros para cumprir o propósito. Pode até ser que, pessoalmente, a gente já esteja, mas haja outros fatores que estejam, então, requerendo essa espera.